Aqui é o professor Alan e hoje falaremos sobre regressão linear simples. Antes de começar a falar sobre a regressão linear simples, é necessário que a gente falar um pouco sobre correlação. E o que é correlação? Correlação nada mais é como duas variáveis se relacionam. Então, vamos definir aqui. Damos o nome de correlação à forma como as variáveis x e y se relacionam. Ela pode ser positiva, quando as variáveis são diretamente proporcionais, ou seja, quando uma aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção, na mesma intensidade, ou ela pode ser negativa, quando elas são inversamente proporcionais, ou seja, quando uma aumenta, a outra diminui na mesma intensidade, ou ao contrário, quando uma diminui, a outra aumenta, ok? E como que a gente faz para verificar isso de um modo prévio? Nós fazemos aqui um diagrama de pontos para representar isso. Então, a princípio, olha aqui para você ver. Olha esse diagrama de pontos aqui que a gente tem. Esse diagrama de pontos aqui, você percebe que não nos dá uma ideia de reta. Então, nós dizemos que isso aqui é uma correlação não linear. Então, o nome linear, não sei se você vai se lembrar disso, das funções de primeiro grau, ela vem de quê? Dos gráficos que são representados por retas. Então, se os pontos nos dão pelo menos uma noção que a gente pode passar uma reta aqui entre eles, aí a gente fala que a correção está tendendo para ser linear. Então, dá uma olhada nesse segundo aqui. Nesse segundo, a gente percebe aqui que os pontos vão diminuindo aqui. Então, a gente consegue aqui ajustar, pelo menos está me dando uma ideia de uma reta que vai passar por eles aqui. É uma reta que vai se ajustar melhor a esses pontos. E olha para você ver. Ela está descendo, não é? Então, lá das funções de primeiro grau, quando você tem uma reta que ela desce aqui, ou seja, quando você aumenta x e y diminui, isso aqui é uma função decrescente. Então, aqui o coeficiente angular é negativo. Por isso que a gente fala que esse tipo de correlação aqui, ela é linear e negativa. Aqui, em contrapartida, esses pontos aqui também nos dão ideia que uma reta vai passar aqui por ele, vai se ajustar aqui. E aqui já é o contrário, eu estou aumentando x, o y também aumenta. Então já está me dando uma ideia de uma correlação linear positiva. Nessa outra número de pontos aqui, o que você percebe? Que os pontos estão completamente aqui a esmo, ou seja, não tem uma característica aqui, uma primeira impressão que vai passar uma reta aqui. Eu não consigo nem entender esses pontos aqui. Logo, nesse tipo de situação aqui, a gente não tem uma correlação, não há correlação. A gente vai ver isso aqui através de um coeficiente, mas a nuvem de pontos é só para a gente ter uma ideia. Olha aqui para você ver o que seria uma correlação perfeita. Aqui os pontos estão exatamente alinhados, coisa que não aconteceu nos exemplos anteriores. Então aqui sim há uma correlação linear perfeita, positiva porque está crescendo aqui, e aqui negativa porque está decrescendo. Então aqui sim a gente pode falar que as variáveis se relacionam perfeitamente, se correlacionam perfeitamente. O que isso quer dizer? Que uma variável explica sim a variável dependente x, a variável y, que é dependente, ela explica ou é explicada pela variável independente x. Okay? A gente vai ver um pouco isso melhor através de exemplos. E o coeficiente de correlação linear de Pearson é que vai dar essa ideia e essa intensidade para a gente. Então, o que é esse coeficiente? O coeficiente de correlação linear de Pearson é um valor que informa a intensidade e a forma da correlação linear entre duas variáveis. A partir da análise do seu resultado, podemos determinar se é adequado ou não a utilização do modelo linear para a modelagem do fenômeno. Chamando de R o coeficiente de correlação linear de Pearson, ele é calculado por essa forma aqui. Então, olha para você ver. Calma, meu filho. Não precisa assustar com o tamanho da fórmula, não. Como a gente já tem aquela calculadora filé, ela vai fazer isso tudo para a gente, ok? Então, isso aqui, o que a gente vai precisar se fosse fazer isso na mão? Eu preciso do produto x por y. Eu preciso do somatório de x, do somatório de y, do somatório de x ao quadrado, do somatório de y ao quadrado. Então, a gente vai ter que criar algumas colunas aqui auxiliares, para a gente obter essa fórmula aqui. Lembrando que não é necessário, uma vez que você tem a calculadora que calcula isso para você. Então, vamos aqui a fazer alguns exemplos para a gente entender como que a gente obtém esse coeficiente, que é o primeiro passo aí para a gente modelar matematicamente o problema através da regressão linear simples.
Depois que você acha esse coeficiente, a gente pode classificar também em função do resultado obtido. Eu peguei um autor aqui que é o Milone, então ele classifica da seguinte maneira, olha para você ver. O R é o coeficiente. Por que ele aparece em módulo? Porque a questão de ser positivo, a gente já sabe que ela é crescente, né? Quando uma aumenta, a outra também aumenta. E a questão de ser negativa, a gente sabe que é decrescente. Quando uma aumenta, a outra diminui ou vice-versa. Então a gente tem que mencionar sim se o coeficiente que eu achei é positivo ou negativo. Mas independente do sinal, se a gente tiver o módulo dele entre 0,9 e 1, é uma classificação ótima. Uma correlação ótima. Se tiver entre 0,8 e 0,9, uma boa correlação. Entre 0,7 e 8, razoável. Entre 6 e 7, medíocre. Entre 5 e 6, péssima. E abaixo de 0,5 ou igual, é impróprio. Ou seja, a gente fala que não tem correlação, o modelo não vai ficar bacana. Não consigo modelar o fenômeno através da regressão linear. Ok? Então vamos fazer um exemplo e nós vamos seguir essa classificação aqui, beleza? Então, só um minutinho que eu vou abrir aqui outra telinha. Veja o exemplo. Uma empresa resolveu estudar a variação da demanda em unidades do seu produto em função do preço de venda em reais praticado. Para isso foram coletados os seguintes dados. Então aqui ó, tem o preço, 36, 43, 49, 55, taranã. A demanda, né, que é a procura, enquanto o preço está isso aqui, a procura é isso. Quando o preço for 43, a procura é isso. Quando o preço for 49, a procura é isso. E assim por diante. Então, o que eu quero aqui? Eu quero calcular o coeficiente de correlação, beleza? Então, calculando o coeficiente de correlação, qual é a fórmula que eu vou precisar? Tá lembrado da fórmula? É aquela assustadora. Olha aí. Somatório de n que multiplica. Aliás, n que multiplica somatório de xy, então tem que pegar isso vezes isso, isso vezes isso. Somatório de x, tem que somar tudo isso. Somatório de y, tem que somar tudo isso. E aí por vai. Então eu vou criar aqui uma tabelinha que a gente vai fazer esses cálculos aqui auxiliares. Para a gente ganhar tempo aqui, para não perder muito tempo no vídeo, eu já tenho essa tabelinha pronta, ok? Então tá aqui, ó, x, tá aqui o y, x ao quadrado, y ao quadrado e x vezes y. E aqui os respectivos somatórios, beleza? Então é só a gente substituir. Então vou pegar aqui agora os dados já substituídos. Olha aqui para você ver. Ó. O n, quantos números eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está aqui, ó. N igual a 10. Agora o somatório de x vezes y. Aqui, ó. Somatório de x vezes y. Está aqui, tá vendo? Vou pegar aqui para você ver. Ó. Somatório de x vezes y está aqui. Depois, preciso de quê? Somatório de x. Cadê o somatório de x? Está aqui, ó. 599. 599. E depois, somatório de y, 2.430, 2.430. Logo aqui na raiz quadrada eu tenho n, que é 10. Agora, somatório de x ao quadrado, que está aqui, beleza? Está aqui. Menos somatório de x ao quadrado. Somatório de x é 599, ao quadrado está aqui. Aí depois, vezes n, somatório de y ao quadrado, que é esse aqui, beleza? Menos somatório de y ao quadrado. Lembra que são coisas diferentes. Aqui eu tenho o somatório de x, que é isso, e depois eu elevo 599 ao quadrado. Aqui não, ó, é o somatório de x ao quadrado. Então, é essa coluna aqui, ó, x ao quadrado, beleza? Fazendo as continhas em qualquer calculadora, a gente encontra esse coeficiente de correlação aqui, ó, 0,9912 negativo. Então, pelaquela classificação, como é que a gente vai interpretar esse resultado? Me ajuda? Ah, lá, ó. Coloquei a classificação aqui para você. Então, 0,9912. Aonde que caiu aqui? Esquece o sinal por enquanto, tá? Mas o sinal é importante. Então, ela caiu aonde? Que classificação? Ótima. Então, as variáveis se correlacionam de modo que? De maneira ótima. Então, a gente tem aqui uma correlação ótima, porém negativa entre essas duas variáveis. Ou seja, nós dizemos que a demanda, sim, pode ser explicada em função do preço que é praticado esse produto. E o que você percebeu? Esse sinal de negativo aqui, ele fala o que pra gente? Ele fala o quê? Que a partir do momento que eu vou diminuindo o preço, a demanda vai aumentando. O que é demanda? É procura. Então isso é meio que óbvio mesmo. Inclusive isso aqui é a lei da oferta, a lei da demanda e da oferta. Ou seja, quanto maior o preço,
menor a procura, ou, em contrapartida, quanto menor o preço, maior a procura, ok? Então, é assim que a gente calcula o coeficiente de correlação. Mas se eu tivesse feito isso aqui tudo à mão, com calma, isso aqui, a gente gastaria um tempão para fazer isso. Então, vamos pegar aqui uma calculadora e vou fazer exatamente, presta atenção, vou fazer exatamente os mesmos cálculos e a gente vai obter isso aqui de um modo bem mais suave. Então, vamos lá? Vou ligar a calculadora. E agora é o seguinte, preste bem atenção. A minha calculadora já aparece aqui, ó, o reg. Esse reg aqui é o quê? É o formato, né? É o modo regressão que a sua calculadora tem. Mas a princípio ela não vai ter isso lá. Então como é que você faz para colocar? Então aqui, ó, vamos limpar aqui a calculadora. O que eu vou fazer? Eu vou apertar mod 2 vezes, ó. 1, 2. Aí apareceu o 1, que é a estatística, né? Estatística descritiva. E apareceu o 2 aqui, ó. Tá vendo? Reg. Esse reg é de regressão. Então eu vou vir aqui e apertar o número 2 e apertar o número 1, que a gente está procurando o quê? Regressão linear, não é? Eu tenho também a regressão logarítmica e a regressão exponencial. Mas o meu caso aqui é regressão linear. Então aperto o 1. Pronto, já está no formato de regressão linear. Agora aqui eu vou limpar a memória. Shift Clear. Vou apertar aqui, ó, o 3 igual, limpei tudo. Acho que eu limpei até o registro, quer ver? Até bom que a gente comece do zero. Ó, Shift, aliás, volta lá. Desculpa, aperta mod 2 vezes, 2, 1, igual. Agora, como é que funciona? A variável que a gente coloca primeiro, tá? Primeiro a gente coloca a variável x e em seguida colocamos a variável y, beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, o x e em seguida y e vou separá-los por vírgula. Atenção, cuidado. Lá na estatística descritiva a gente separava o número e a frequência por ponto vírgula. Aqui a gente vai separar apenas por vírgula, ok? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Ó, 36,350 M+, apareceu o primeiro dado, tá vendo? Depois, 43,330 M+, 49,296 M+, 55,252 M+, 61,230 M+, 63,218 M+, 69,203 M+, 72,196 M+, 74,188 M+, 77,167 M+. Então, recapitulando, como é que a gente insere na calculadora as informações? Então, você entra com x, vírgula, e entra com y, beleza? É claro que é correspondente. Ó, esse é o x, o y correspondente é esse aqui, tranquilo? Beleza. É só você lembrar do par ordenado. Qual que é o par ordenado? Não é x, y? Pronto. Então você entra com o par ordenado, beleza? Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou apertar aqui, ó, Shift e 2. A princípio igualzinho lá da estatística. Aí você vai falar assim, pô, mas eu estou calculando a estatística? Não. Tá vendo uma setinha aqui no visor da sua calculadora? Essa setinha está indicando que ainda tem mais funções aqui para a direita. Então a gente vem aqui na setinha, ó, tá vendo aqui no display da sua calculadora, ó? No corpo aqui da calculadora, então eu vou apertar a setinha aqui para a direita, ó. Ó, tá aqui, ó, y, yn, yn-1, não quero isso não. Ó, também aqui, ó, opa, apareceu o que eu queria, ó. Tá vendo esse R aqui? Esse R é o meu coeficiente. Se você andar mais um pouquinho aqui, ó, você vai achar aqui também os parâmetros x e y que a gente vai precisar para a gente quando for pegar a regressão linear, ok? Mas não é o caso, vou voltar aqui, eu preciso do R, que é o meu coeficiente de correlação de Pearson. Então, vou apertar aqui o número 3 e vou apertar igual. Olha lá, gente, como uma mágica, ele calcula isso tudo pra gente.
menos 0,9911, 17, né, que arredondando aqui caiu para 912, beleza? Então, olha como é que é muito fácil de fazer isso na calculadora. Olha o tempo que você vai ganhar fazendo isso nessa calculadora. Então, é muito simples mesmo de calcular o coeficiente de correlação utilizando aqui uma calculadora científica, cujo modelo aqui já essa calculadora aqui, se você for comprar uma similar, é a Casio FX82MS, beleza? Aqui a gente tem um emulador que baixa na internet aqui, por qualquer site a gente acha isso com facilidade, mas essa calculadora, como eu já venho dizendo aí nos vídeos de estatística, ela é fantástica para a nossa disciplina. Okay? Espero que você tenha aprendido aqui calcular o coeficiente de correlação de Pearson, que olha o tamanho da fórmula, e eu não fiz os cálculos aqui que eu deveria ter feito, já peguei tudo pronto e mastigado para você. Esse exercício, por exemplo, se fosse caísse numa prova, você gastaria aí uns 20 a 30 minutos para fazer, mas com a calculadora você faz em 5 minutos ou menos, tá? Até mesmo em 1 minutinho você faz isso. Então olha que tranquilidade a gente usar a tecnologia a nosso favor. Bem, agora que a gente já aprendeu o coeficiente de correlação de Pearson, a gente já tem parâmetro, né, para dizer se duas variáveis se correlacionam e se a intensidade entre elas é forte o bastante para a gente criar uma reta, modelar, né, criar uma reta que modele para a gente a situação, beleza? Através da regressão linear simples. O que é a regressão linear simples? Ela tem por objetivo determinar a equação da reta ajustada, ou seja, o modelo matemático linear que melhor atende, né, ao problema. Então tá aqui um exemplozinho. Eu tenho aqui uns pontos aqui que a gente já viu isso, né? Tá dando a ideia que vai existir uma reta aqui que passa por eles. E essa retinha aqui, ó, que está em vermelho, é justamente a nossa reta ajustada. Então é aqui que vem o conceito de regressão linear. Eu vou criar um modelo que vai me dar a equação dessa reta para fazer previsões, né? Ou seja, para fazer estimativas de valores futuros, ok? Através desses pontos que a gente tem em mãos aqui. Como a gente já sabe, todos aqui já aprenderam, a equação de uma reta, né, ela vem, o que dá a ideia de reta? Uma função de primeiro grau. E toda função de primeiro grau, ela é dada por quê? Y igual a mx mais b, não é isso? A gente vai só fazer alguns ajustes, né, nesse modelo de equação aqui em caráter da calculadora, tá? Mas geralmente o que a gente aprende na escola aí de função? O m é o coeficiente angular, é aquele que acompanha o x, né? Que vai me dar a inclinação dessa reta aqui. E o b é o termo independente, ou coeficiente linear, é aquele que me dá a interseção aqui com o eixo y, tá? Então o b é o coeficiente linear e o m é o coeficiente angular. Nós podemos encontrar o z através de fórmulas. O coeficiente angular é dado por essa fórmula aqui, ó, somatório de xy menos somatório de x que multiplica somatório de y, e sobre, né, n que multiplica somatório de x ao quadrado menos somatório de x ao quadrado. Da mesma forma, o coeficiente linear, vai ser dado por somatório de x ao quadrado vezes somatório de y menos somatório de x vezes somatório de x vezes y, sobre n que multiplica somatório de x ao quadrado menos somatório de x ao quadrado. Então, com essas fórmulas aqui, a gente encontra, né, o m, encontra o b. Então, a partir daí, eu consigo essa reta aqui, ó, ou seja, para fazer previsões de encontrar, né, como que eu posso fazer estimativas em função de y ou em de x, dependendo da situação que a gente encontrar. Mas a gente vai fazer isso aqui na calculadora de um modo bem prático, ok? Veja só. Veja o exemplo. Uma empresa resolveu estudar a variação da demanda em unidades de seu produto em função do preço de venda em reais praticado. Para isso, foram coletados os seguintes dados. Então, tem aqui o preço, que eu representei pela variável x, e a demanda, que foi representada pela variável y. Beleza? Então, determine a equação da reta ajustada, determine a equação da reta ajustada, caso a correlação entre as variáveis seja significativa. Bem, nós já fizemos esse exemplo aqui e vimos que realmente a correlação é significativa, não é? Ou seja, deu muito próximo de 1, então a classificação foi negativa ótima. Não sei se vocês estão lembrados, é só voltar o vídeo um pouquinho. Então a gente consegue sim ajustar uma reta aí que passa por esses pontos, se a gente montasse um diagrama de pontos, para entender esse modelo matemático. Então o que a gente vai fazer?
como passado aí nos slides anteriores, eu preciso de uma fórmula, né, do m e do b, para toda equação de reta explícita por y igual a x mais b, beleza? Ou mx mais b, tanto faz. Aí eu preciso aqui de alguns cálculos auxiliares, que a gente até fez isso. Então vou pegar aquela tabelinha mesmo que a gente utilizou, tá? Que a gente vai precisar do somatório de x, somatório de y, x ao quadrado, y ao quadrado, x vezes y. Tudo isso a gente vai precisar. Por quê? Porque a fórmula para achar o coeficiente, os coeficientes, né, são essas aqui, ó. Tá vendo? Eu preciso do somatório de x e y, eu preciso do somatório de x, somatório de y e assim por diante. Beleza? Beleza. Então, tudo isso a gente já tem aqui nos cálculos auxiliares que nós utilizamos para achar o coeficiente de Pearson. Então, é só substituir isso aqui na minha continha. Então, eu já ganhei tempo aqui para gente, para caráter de não perder muito tempo aqui no vídeo. Então, como é que vai ficar isso? Ó, o n é 10, são 10 elementos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Somatório de xy está aqui, 137.808. Somatório de x está aqui embaixo, 599. Somatório de y, 2.430. Agora aqui o 10 de novo, que multiplica somatório de x ao quadrado, 37.611, menos somatório de x, 599, ao quadrado. Lembrando que aqui o quadrado está no somatório de x. E aqui eu estou somando x ao quadrado, ok? O mesmo acontece aqui na forma de baixo. Então a gente encontra aqui, ó, o m igual a tanto e o b igual a tanto, beleza? Então a gente consegue aqui ajustar o modelo, ajustar uma reta, que é essa aqui. Professor, mas por que tem esse chapeuzinho aqui no y? O chapeuzinho representa que esses valores aqui são valores calculados, né, ou estimados. Enquanto o y e o x, esses são observados, ó. Esse é o x, esse é o y, tá vendo? 36 é x, y 350. São x e y observados. Quando tem o chapeuzinho, é que eles vão ser calculados, beleza? Ou estimados. Agora vamos lá. Fazer isso aqui na mão é um trabalho do cão. Você já percebe que dá um trabalhão. Só para levantar essa tabela aqui é um Deus nos acuda. E outra, olha o tanto que a gente está assim, passível ao erro, né? Tantas contas que a gente faz aqui. Se eu errar um somatório desse aqui ou um quadradinho desse, eu erro todo o exercício. Então, vamos recorrer à calculadora para ver como isso aqui vai ser bem simples de fazer, tá? A calculadora a gente tem que ter uma observação apenas. A calculadora, ela vem explícita, preste bastante atenção. Ela vem explícita assim, ó. Y é igual a mais bx, ok? O a vai ser o termo dependente ou coeficiente linear e o b é o coeficiente angular, beleza? É o contrário daqui, tá vendo? Aqui a gente chamou o b de linear e o m de angular. Mas isso aqui é só um padrão da calculadora, tá? Isso aqui é questão de formalidade apenas. Aqui é só lembrar, se for fazer na calculadora, lembra que o a é o coeficiente linear e o b é o coeficiente angular. Então vamos pegar a calculadora para a gente resolver esse exercício aqui. Vamos lá. Primeiro, vamos colocar a nossa calculadora para no modo regressão. É só apertar mod duas vezes, ó. Uma, duas. Aqui, ó, reg, beleza? Então aperta 2 e agora a opção 1 que é linear. Então beleza, já apareceu o reg lá, já está programado, tudo bonitinho. Agora lembra que a gente vai entrar com x primeiro e y depois, separando por vírgula apenas. Então, 36,350 m mais 43,330 m mais 49,296 49,296 m mais 55,252. Então, 55,252 m mais 61,230 m mais 63,218 m mais
69,203 M mais 72,196 M mais 74,188 M mais 77,167 M mais. Pronto, os 10 pares ordenados aqui estão lançados. E agora? Agora você apertar Shift 2, beleza? Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó, não apareceu o que eu quero aqui. Então eu venho aqui na setinha e vou até encontrar o A e o B. Aí, ó, já achei. Tá vendo? Ó? O A é o coeficiente linear e o B é o coeficiente angular. Então eu quero o A, então eu vou apertar 1 igual. Pronto, olha lá. 511,1640. Olha ali, ó, o mesmo valor que a gente achou aqui, tá vendo? Viu? E agora eu quero apertar, eu quero encontrar o coeficiente angular. Então aqui está representado por B. Então eu vou lá de novo, Shift 2, vou lá no B agora. O B não é o 2? Então aperto 2 igual. Pronto. Menos 4,4768. Olha lá, gente, é muito prático essa calculadora. Já encontrei aqui o meu coeficiente angular, já encontrei meu coeficiente linear, então esse aqui é o modelo, né, a reta que a gente consegue ajustar a essa situação aqui do preço em função da sua demanda. E é muito simples de fazer isso na calculadora. Vê o tempão que a gente vai poupar. E eu estou frisando muito isso. A calculadora é uma ferramenta que a gente tem que utilizar. Okay? E uma coisa interessante aqui que eu não tinha mostrado em vídeos anteriores, olha que legal. Se eu apertar Shift e 1, ela me dá o somatório, está vendo? Olha para você ver. Se eu apertar 1, me dá o somatório de x ao quadrado. Ó. 1 igual. Olha lá, somatório de x ao quadrado, tá vendo? 37.611. Shift 1. Somatório de x, apertando 2. Olha lá, 599, tá vendo? Que às vezes a pessoa quer fazer na mão isso aqui, então ela até nisso ela ajuda a gente. Somatório de y ao quadrado, apertar o 1 lá, olha aí, igual. Olha aí, somatório de y ao quadrado, tá vendo? 625.802. Ela te dá todos os somatórios aqui que a gente precisa. Às vezes, você está fazendo uma prova e o seu professor, às vezes, não te deixa, né, usar direto a calculadora. Então, tá aí, esse é um recurso que você tem para utilizar a fórmula já com os somatórios aí, todos que a calculadora fornece para você. Mas no meu caso, eu até prefiro que você use a calculadora. Ela foi feita para isso mesmo. Tá? Então fique à vontade para usar tudo que a calculadora oferece para a gente. Então tá aí. Vou fazer um exemplozinho de aplicação agora. Nesse exercício mesmo, preste bastante atenção. Vamos supor que, aqui ó, considerando que a relação entre as variáveis não é alterada, mesmo fora do intervalo observado, determine qual a demanda esperada para um preço de R$80. Então, o que acontece? Nós já temos aqui a nossa equação demanda. O que é? Ó, y igual menos 4,4769x mais 511,164. Pronto. O que significa esse y chapeuzinho aqui? Não é a demanda estimada ou esperada ou calculada? E esse x aqui é o preço, né? O preço calculado ou estimado. Então, olha o que ele está te dizendo. Como a gente já tem essa reta aqui, que é o modelo do meu problema, nós modelamos o nosso problema, eu posso fazer previsões aqui. Olha que interessante. Já que eu tenho um modelo matemático, o que vai acontecer, né, com a demanda quando um preço atingir R$80? Então, qual que é a variável que denota o preço? Está aqui, ó, variável x. Então, é só substituir aqui onde tem x, coloque o quê? 80. Então, eu vou calcular aqui, ó, y barra de 80. O que vai ser? Vamos fazer junto aqui. Menos 4,4769, que multiplica o quê? 80 mais
511,164. Vamos pegar a calculadora aqui e vamos fazer junto. Ó. Então vai ficar menos 4,4769 vezes 80 mais 511,164 igual. Então, nós encontramos aqui uma demanda de aproximadamente 153 unidades. Olha lá, aproximadamente 153 unidades. Então, quando o preço atingir R$80, a gente tem uma demanda esperada, né, de 153 unidades. Então, olha que interessante. Isso aqui é o legal da estatística, né, da inferência. A gente, através de uma observação de variáveis, a gente calculamos o coeficiente de correlação, e identificamos que elas se correlacionam mesmo, de modo intenso. Então, a partir daí, a gente estimou, a gente construiu um modelo matemático, né, que representa esse problema, e a partir daí a gente consegue tirar previsões. Essas previsões também a gente tem que ter um cuidado, porque nem sempre, né, as coisas vão se mantendo. Então a gente tem que ter a certeza de que as variações, a gente tem que ter certeza do que está acontecendo com as variáveis dali para frente. Às vezes acontece alguma coisa no produto que ela não vai se comportar da mesma forma. Mas se a gente supõe que a partir dali para fora o procedimento vai se manter o mesmo, então a gente consegue aí tirar conclusões futuras sobre determinado assunto. Olha que interessante o uso da estatística que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Isso aqui tem aplicabilidade em diversas situações, né? Então, espero que você tenha entendido aí como que a gente encontra, né, a equação ajustada e como a gente interpreta esse conceito também. Por que a gente faz o uso de regressão linear? Beleza? Espero que você tenha gostado. Até o nosso próximo vídeo.